Amigos queridos, mais uma manhã de luz em nossas vidas, mais um caminho a ser trilhado nestas horas. Queremos, Senhor Jesus, em seu nome, convidarmos a todos a caminharmos juntos pelas trilhas seguras do Evangelho de Jesus. Queremos, Senhor, convidar a todos a ombrearmos uns aos outros nesta trajetória evolutiva, para que sejamos uns pelos outros em todos os instantes da nossa vida. Confiantes na vossa misericórdia, Senhor, nos entregamos nesta hora ao influxo divino que verte do seu coração em direção a todos nós, para que, mantados por esta força, por essas vibrações tão amorosas, possamos nos sentir a cada dia mais encorajados, vigorosos e seguros para vencermos a nós mesmos. Que a sua paz, Senhor, que recobre a multidão dos aflitos, permaneça em nossos corações, hoje e sempre, e que assim seja, Senhor. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 18, muitos chamados, poucos escolhidos. Item 9. As palavras de Jesus são eternas, porque são a verdade. A verdade é a manifestação das leis de Deus para a humanidade. Tudo que não for divino das leis de Deus não é a verdade. Pode ser uma opinião, um ponto de vista, o parecer de alguém, mas a verdade só é o Evangelho de Jesus. Elas são não somente a salvaguarda da vida celeste, mas a garantia da paz, da tranquilidade e da estabilidade nas coisas da vida terrestre. Por isso, todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem sobre as suas palavras, que são as palavras da verdade, são verdades de vida eterna que espelham as leis de Deus, serão estáveis como a casa construída sobre a pedra. Os homens as conservarão porque nela encontrarão a sua felicidade. Mas aqueles que as violarem serão como a casa construída sobre a areia. O vento das revoluções e o rio do progresso as carregarão. Então, o que é estável, o que estabiliza o ser espiritual nas suas vibrações afetivas, emocionais, de humor e pensamento, é a construção sólida da verdade em si. Porque quando nós falamos a palavra verdade, não significa a minha ou a sua verdade ou a verdade de alguém. Significa leis de Deus, que Jesus veio manifestar para nós através do Evangelho. Então, o Evangelho é a representação das leis de Deus em nossas vidas, de forma que este Evangelho é plenamente passível de ser experienciado, vivenciado. Temos afirmado isto que ouvimos de um amigo espiritual e queremos enfatizar que o Evangelho de Jesus é para ser vivido hoje, não é daqui a uns anos nem nas próximas encarnações. Se nós olharmos cada capítulo do Evangelho, nós vamos perguntar para nós, por que eu me recuso a viver isso?
quais são os impedimentos que eu trago comigo, os tampões da verdade, que estão me impedindo de viver integralmente o Evangelho de Jesus. E nos empenharmos nisso. Nós estamos falando dos que são chamados através de chamamentos, cujos testemunhos, quando bem vivenciados, nos farão espíritos escolhidos. Nos faremos escolhidos. E para que a gente possa construir esse estado íntimo de libertação da consciência, nós precisamos desenvolver nas nossas escolhas o respeito pela escolha alheia. Porque mal sabemos conduzir as nossas próprias escolhas quando elas não são regidas pela consciência. Então não é o livre-arbítrio que está ali naquela hora se manifestando, e sim uma tendência, uma experiência do meu passado, uma predisposição que trago comigo, um tropismo que meu espírito pelo qual se arrasta. Então, nós precisamos respeitar o tempo evolutivo do outro. Em que momento aquele espírito está para ele fazer as escolhas pertinentes à sua possibilidade. Porque, do contrário, nós vamos querer conduzir o outro nas suas escolhas, quando nem sabemos se a nossa é a melhor escolha. O que nós podemos é conduzir o outro na lucidez da verdade, levar esta caridade ao outro, alimentá-lo de sentimentos nobres, viver com ele sentimentos felizes, levar experiências do Evangelho no nosso dia a dia familiar, para que isto seja um atrativo para aquele espírito fazer escolhas. O Emmanuel, no livro Rumo Certo, tem a lição Nossos Entes Queridos, e tem uma frase que nos chamou a atenção, que é essa que eu vou dizer para vocês. Um ponto importante nas relações afetivas, a nossa atitude para com os entes amados, os familiares, os mais próximos do nosso grupo de convivência. Habitualmente, em nossa dedicação, somos tentados a escolher caminhos que supomos devam eles trilhar. Quem já não fez isto? Dizendo para o outro, eu sei o que é melhor para você. Não é? Mas só podemos dizer, eu sei o que é melhor para você, porque às vezes nos é dado saber, quando nós já sabemos o que é o melhor para nós. E estarmos nessa experiência. E uma mãe, um pai, pode mesmo saber o que é melhor para aquele filho. Pode mesmo saber, mas precisa esperar a maturidade dele chegar para ele sentir que aquela escolha é um bem em sua vida. Nós não estamos aqui nos referindo a crianças pequenas que precisam ser conduzidas pelas nossas mãos, pelos nossos pensamentos, pelos nossos exemplos. Nós estamos falando de adultos a nós confiados. Não só pelos laços da consanguinidade, mas pelos laços do compromisso afetivo, por aqueles que convivem conosco, né? Interferir na escolha do outro, de forma que ele não desenvolva a sua própria forma de arcar com a consequência, ele será sempre tolhido de saber que atos geram consequências. Então é importante a criança às vezes cair para ela saber que ela não pode subir ali. Coisas bem simples. Se eu não permito nunca que a criança caia, ela não vai desenvolver responsabilidades em nenhum nível na sua evolução moral. Então, aprender que nossos atos ou escolhas geram consequência é importante desde a primeira fase da evolução infantil. Quando a gente diz para a criança, o que vai acontecer se você não comer e ir para a escola? Ah, eu vou ficar fraco. O que vai acontecer se você não escovar os dentinhos? Ah, o bichinho vai comer meu dentinho. A criança de 3 anos já é dado saber isto. E nós vamos implantando naquela mente infantil valores dessa natureza. Qual a consequência
de você não estudar? Qual a consequência de você não respeitar o seu amigo? Qual a consequência de você não ser fraterno? Então, nós vamos incutindo na mente juvenil, infantil e do adulto essa lei de Deus, que nossos atos geram consequência, porque a cada um segundo as suas obras. Se é facultado à criança, ao jovem, já experienciar que atos geram consequência, na vida adulta, quando começa propriamente o desenrolar do seu planejamento reencarnatório, ele já vai ter uma mínima experiência de saber o que é o bem na sua vida. Obviamente que aqueles que estão com ele, ainda jovem, precisam sinalizar, que é uma coisa muito importante da evangelização de espíritos, é o sinalizador. Quem é o sinalizador? Aquele que, tendo vivido aqueles valores, vibram, exemplificam e arrastam. Então, nós temos os nossos sinalizadores. E então, esses espíritos, às vezes titubeantes, vacilantes, inseguros, procuram aqueles que já são sinalizadores. E aí ele abriu uma oportunidade de receber uma orientação divina. Uma orientação que vem do Evangelho de Jesus para nortear a sua escolha. Nós não vamos deixar ninguém a esmo, porque ninguém está ao sabor da própria sorte, estamos sempre amparados. E às vezes estamos amparados também por encarnados amigos, encarnados que nos ombreiam conosco a existência na Terra. Então trocamos impressões. E aí então aquele fluxo da seiva divina que nós estamos falando, verte em favor daquele que está ali no momento de indecisão, de titubeio, de vacilação. E é nessa hora sim podemos dizer, meu filho, este e estes são caminhos. Qual caminho você acha que vai gerar a melhor consequência para você? Mas ele pode dizer, você pode me conduzir? E nós temos que estender a mão e dar os primeiros 1000 passos com ele. Na convivência, na exemplificação, na sinalização. Para que depois ele caminhe mais 2000 com a própria consciência. Então, estruturar os valores morais na consciência e viver regido por esses valores morais é o mesmo que dizer, eu estou hoje vivendo pelo influxo da minha consciência, usando do meu livre-arbítrio e vivendo como espírito. Porque tão somente quando nós vivermos sob o influxo dos valores morais da nossa consciência e não das nossas tendências de personalidade, só nessa oportunidade viveremos como espíritos, espíritos lúcidos, livres. Então, à medida em que esta verdade calar em nós e passar a ser uma experiência, todas as minhas escolhas serão livre-arbítrio, regidos pela moral consciencial. Muito importante a gente compreender isso. Eu gostaria de fazer uma sugestão, que nos nossos evangelhos nós falamos bastante sobre leis divinas, leis morais. Mas nós não citamos e não mergulhamos em cada uma em especial, mas a gente gostaria de sugerir que nesse momento de maior recolhimento de todos nós, que nós tivéssemos um tempo interno para ler sobre leis divinas, no Livro dos Espíritos, 3ª parte. Leis morais, leis divinas. Relembrar, porque todos já temos esse conhecimento, relembrar esses ensinamentos que deram origem ao Evangelho segundo o Espiritismo. Essa 3ª parte do Livro dos Espíritos é que deu origem ao Evangelho segundo o Espiritismo. Então, seria importante recordar todas as leis, estar familiarizado com aqueles conceitos, para que quando a gente possa dizer sobre que lei estou sendo regido nesse momento, qual é a minha experiência sobre determinadas leis divinas ou não, nós estarmos um pouco mais lúcidos, né?
nós estamos demorando o nosso pensamento no estudo sobre as escolhas, para que nós possamos compreender cada vez mais profundamente o mecanismo que o Espírito estabelece para fazer as suas escolhas. Porque a nossa vida é feita de escolhas, todos os dias, todas as horas. Mesmo que nós não percebamos, nós estamos fazendo escolhas. De maneira consciente ou inconsciente, todo o tempo todo, nós estamos estabelecendo isso para nós. E se nós não compreendermos determinados aspectos da nossa existência, enquanto estamos encarnados, nós não aproveitamos. Nós não enxergamos as felizes oportunidades que nós recebemos para a nossa renovação. Então, é relativamente fácil nós incorrermos em escolhas equivocadas. Porque estar mergulhado, o espírito, quando ele está mergulhado no corpo denso, muita coisa fica abafada. E nem sempre nós conseguimos superar esta condição de abafamento para fazer escolhas mais acertadas. A busca de ambientes mais apropriados, a convivência com pessoas mais equilibradas, nos auxilia, com certeza, a fazer melhores escolhas. Então, as nossas escolhas, elas têm como propósito a renovação dos nossos quadros de memória e a construção de outros quadros mais felizes. Então, nós vamos destacar um texto, na verdade um parágrafo do texto intitulado Mudança e Proveito, de Emmanuel, que diz assim: renovação não é alterar o caminho. Então, quantas vezes nós nos equivocamos quando estamos num caminho que nos foi sugerido no mundo espiritual para que nós tomássemos aqui na Terra, e quando estamos neste caminho, sentimos necessidade de renovação e vem à nossa mente, por sugestões do mundo ou de nós mesmos, que seria melhor mudar o caminho. Nós estamos muitas vezes naquele caminho que nós mesmos escolhemos no mundo espiritual e depois resolvemos alterar esse plano. Então, Emmanuel está dizendo para nós que renovação não é alterar o caminho. Porque estejamos sobre as condições de ajustes e decisões abraçados por nós mesmos, com vistas à nossa melhoria espiritual.
Então, o caminho que nós nos encontramos, que nós fomos levados muitas vezes pela força da circunstância, e que muitas vezes a gente se pergunta, como que eu vim parar aqui? Eu nem percebi. Mas que representa para nós um grande desafio, são caminhos estabelecidos em outro plano. E que, uma vez estabelecido a caminhada, haverá a renovação. Haverá. Porque esse caminho, invariavelmente, ele é fruto das consequências dos reajustes e de decisões que tomamos anteriormente, num estado mais lúcido de consciência, fora do corpo, em ambientes espirituais adequados, com vista à nossa melhoria espiritual. Muito mais que isso é aceitar varonilmente as ocorrências adversas, os golpes da estrada. Quantas vezes num relacionamento nós sentimos que fomos golpeados, que sofremos realmente um golpe? E que significado tem isso em nossa existência? Porque nós, como espíritos, precisamos adquirir resistência espiritual. Os nossos amigos espirituais têm falado muito essa frase, que nós, para nos tornarmos cristãos, precisamos ter resistências espirituais. E o que significa resistir a um golpe? A um golpe de traição, a um golpe de abandono, a um golpe de maledicência. O que significa para nós criar resistência espiritual a uma situação dessa? É buscarmos valores que muitas vezes já estão sedimentados em nós, mas que temos ociosidade espiritual, temos dificuldade de manifestar livremente aquele valor, porque há uma predominância em nossa personalidade de determinadas características que abafam aquele valor. É um grande equívoco nós pensarmos que, uma vez o espírito adquirido aquele valor, sempre ele vai manifestar em qualquer circunstância. É um grande equívoco. Porque Jesus e todos aqueles espíritos que compõem a sua pleiade de espíritos que nos auxiliam, mostram para nós o tempo todo que nós podemos pegar uma pérola, mergulhar na lama, e ela perde todo o seu brilho temporariamente. A lama encobre suas principais características. Porque às vezes a gente pensa assim, não, se eu adquirir a bondade, em qualquer circunstância, eu serei boa. Isto é verdade para os espíritos que estão muito à nossa frente, que já lapidaram, que já tiraram de si as encrudescências que impedem dos valores se manifestarem totalmente o tempo todo. Mas nós outros
Nós já trouxemos valores. Sabemos que trouxemos. Muitas vezes nós nos comportamos de uma maneira péssima diante de determinadas circunstâncias e situações, e nós falamos para nós mesmos: não, mas eu não sou isso. Eu não sou isso. Eu sou bem melhor que isso. Eu sei que eu sou. Eu sei que eu tenho valores. Mas, naquela hora, agudezas da nossa personalidade, vibrações contrárias ao bem, que ainda estão presentes em nós, predominaram sobre os nossos valores. É assim que funciona. Então, receber um golpe de alguém é um chamamento. Nós estamos estudando, muitos os chamados, poucos os escolhidos. O golpe de alguém é um chamamento para que eu escolha ter resistência ante ao mal do outro. E resistir ao mal do outro não é acusá-lo, não é dizer ou expressar o quanto ele é perturbado, mas é manifestar, apesar disso, meus valores. Então, naquela hora, eu posso fazer escolhas. E eu preciso dizer para mim mesmo qual é a minha escolha ante a sua atitude destrambelhada. Voltando ao texto. É aceitar varonilmente as ocorrências adversas, os golpes da estrada, os desafios da prova, as crises da existência, incluindo as mudanças a que a penúria, abandono, enfermidade ou desencarnação nos constranjam, procurando servir mais e melhor no plano de evolução e trabalho em que a providência divina nos colocou. Ou seja, diante de qualquer desafio, escolher a resistência espiritual. Ante a isso, eu resisto com os meus valores e faço a escolha de servir mais e melhor. Porque muitos de nós, sobre determinados aspectos, a nossa resistência é zero. Alguém falou aqui, alguém falou mais alto, pronto, acabou. Resistência zero. Não, alguém falou mal, acabou. Resistência zero. E é esse movimento da alma que nós temos que fazer para que possamos compreender que aonde quer que estejamos, estamos sendo convidados à aquisição dessas resistências. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, nesta manhã gloriosa das nossas vidas,
nos colocamos em posição de prece, Senhor, te buscando, para que o Senhor, com os seus mensageiros, possam nesta hora socorrer os nossos irmãos que se encontram enfermos, enfermos da alma, enfermos do corpo, Senhor. Que nesse momento drenam seus conteúdos perispiríticos, para que possam se libertar de densidades milenarmente acumuladas. Mas nós outros, Senhor, nos encontramos aqui, rogando o seu amor em favor deles. Estamos desejosos de unir as nossas mãos num passe coletivo sobre todos os corações que se encontram aflitos no leito dos hospitais. Encontram-se desesperados, em busca de corações amigos que possam orar por eles, que possam fazer por eles o que não conseguem nesses instantes. Então, Jesus, buscando as vibrações mais harmoniosas destas plantas que nos cercam, dos pássaros, do azul do céu, do solo tão fértil e bem cuidado, buscando, Senhor, esses recursos da natureza, nós estamos desejosos que os bons espíritos que aqui se encontram possam manipular os nossos fluidos em favor, Senhor, destes espíritos que te buscam nesta hora. Derrama sobre eles, Senhor, o nosso ectoplasma, as nossas vibrações melhores, o nosso desejo mais sincero de que eles tenham novas oportunidades, possam voltar aos seus lares, estar com seus entes queridos, seguirem no caminho que o Pai designou para eles. Envolve o Senhor com as vibrações mais luminosas, porque nunca estamos abandonados. Infunde em seu sistema imunológico as substâncias mais puras da natureza. Estimula, Jesus, que as células reajam, que o pulmão possa voltar a respirar. Que nova vida ali, Senhor, se faça. Mil vezes obrigado, Mestre amado, porque nos encontramos em seu nome, desejosos de desprender o que temos de melhor. Que nenhum destes irmãos, Senhor, deixem de receber nesta hora nossas vibrações de amor. Opera, Jesus, de maneira luminosa,
Ressuscita, Senhor, aqueles que pensam estar mortos e envolve-os com seu amor. Mil vezes obrigado, Senhor, por este momento em nossas vidas, e que o Senhor nos abençoe agora e sempre.